Amém, irmãos? Eu queria dar hoje uma continuidade ao que nós falamos ontem, ou reforçando alguns aspectos da palavra de ontem. Muito me impressionou a semana passada, essa semana, sobre aquela passagem da mulher que foi curada da sua hemorragia. Ela havia 12 anos padecendo de uma hemorragia, de um fluxo, e fala na palavra que ela gastara todos os seus recursos com os médicos e nada adiantava, muito pelo contrário, ia de mal a pior a sua situação. Mas também nos fala que ela, ouvindo a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus que passava por aquela região. Ela então disse consigo mesma: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Uma palavra que me chama a atenção, ela ouvindo a fama de Jesus, e se eu tocar na sua veste, ela, então, quando Jesus passou, ela não perdeu a oportunidade de correr, de vencer todos os obstáculos das multidões que seguiam a Jesus. Então ela tocou na veste de Jesus. E quando ela tocou na veste de Jesus, ela sentiu-se curada, sentiu que o seu problema tinha sido resolvido. E Jesus, voltando, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos: como, mestre? Como o senhor pergunta isso? Como te tocou? Quantas pessoas estão te apertando? Ele falou: porque de mim saiu poder, virtude. E aí, perguntando, a mulher trêmula confessou que foi ela. Aí ele disse: bem-aventurado, a tua fé te salvou. Você foi curada, e a tua fé te salvou. Aqui existem alguns pontos que têm muito a ver com o que nós falamos ontem. Ouvindo a fama de Jesus, o que ela ouviu? Ela ouviu sobre o que Jesus fazia, o que ele era, o que ele estava fazendo, a sua pessoa. Com certeza ela ouviu muitas coisas de Jesus, e sobretudo de alguém que curava, que poderia libertá-la daquele sofrimento, daquela escravidão. Ouvindo a fama de Jesus quer dizer, ela ouviu o Evangelho. Alguém falou de Jesus, sobre Jesus para ela. E, irmãos, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu sobre Jesus, como nós ouvimos ontem, como nós temos sempre ouvido da palavra de Jesus, da fama de Jesus, quer dizer, daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Mas ela não ficou apenas ouvindo a fama de Jesus e contentando com aquele que fazia milagres em Israel. Ela pensou: eu tenho que aproveitar essa situação, eu tenho que usufruir daquele que é tudo o que eu preciso. E ela então enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras e tocou em Jesus. E ela foi curada imediatamente. E Jesus sentiu que saiu dele virtude. Irmãos, ontem nós estamos falando essa mensagem, eu não sei se já é a segunda ou terceira ou quarta vez que nós falamos essa mensagem aqui no estudo de João. Qual é a nossa atitude? Somente sobre o que Jesus fez? O que ele é? Estamos contentes com a fama de Jesus, ou nós estamos usufruindo daquilo que ele é para nós, daquilo que ele proporcionou para nós, daquilo que é nossa porção? Precisamos ser como essa mulher, ter uma fé intrépida. Eu preciso desse Jesus, eu preciso tocar nesse Jesus, eu preciso obter o que ele é e o que ele tem para mim.
E nós não somos melhores do que aquela mulher. Muitos de nós estamos presos em muitas coisas, cativos em muitas coisas. Eu não vou dizer que são pecados, não, irmãos. Podem ser, mas na maioria das vezes são problemas. Como aquela mulher, ela não era um pecado, ela não era uma pecadora, mas era alguém que tinha um problema, que a prendia, que a escravizava, que a sangrava, que a fazia doente. Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Nós vamos ficar simplesmente ouvindo do que Jesus é, do que Ele fez, ou nós vamos nos apossar do que Ele tem para nós, para sermos curados e sermos libertos? Ele disse que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E mais do que isso, Ele disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que o Senhor nos dê uma fé intrépida como daquela mulher. Ele falou, vai em paz, a tua fé te salvou. E nós estamos repetindo essas palavras para que as palavras se tornem o conteúdo da nossa fé. As palavras de Deus se tornam o conteúdo. E nós falamos ontem, o que nós temos ouvido, irmãos, não é somente o conteúdo, mas a qualidade daquilo que nós temos ouvido. Você pode crer em muitas coisas, muitos irmãos creem em muitas coisas, mas nós precisamos crer em algo na palavra de Deus que nos traz liberdade, que nos traz vida e vida em abundância. Quando o Senhor Jesus disse que Ele ia preparar lugar, tem muitos que creem que Deus ia preparar um quarto, nos céus para Ele, porque algumas traduções dizem que lá na casa do meu Pai tem muitos cômodos, tem muitos quartos, tem muitas moradas. Você acha que Jesus foi preparar um quartinho para você, ornamentar um quartinho perto de Deus, ou preparar uma mansão celestial? Você pode crer nisso, eu falei ontem, não vai mudar o nosso destino final. Não é isso que nos traz salvação. O que nos traz salvação é se nós temos Jesus ou não, como nosso Senhor ou como nosso Salvador. Mas esse crer, ele pode te fazer ficar numa situação de espera para você um dia ter uma nova mansão celestial, ou você pode viver hoje o que Ele preparou para nós e ter uma vida maravilhosa, uma vida de vencedor, uma vida abundante. Os irmãos entendem isso? Tem muitas coisas, irmãos, na Bíblia que são várias interpretações e pessoas creem de formas diferentes. Mas o que nós precisamos crer é que aquilo que eu creio vai me fazer estar cheio de vida, estar cheio de força, de poder, de vigor e de vida em abundância. Então, quando o Senhor Jesus disse que ia preparar lugar, era nos habilitar, na verdade, para estarmos na presença do Pai. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, ele disse aqui, filhinhos, ainda por pouco eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde Jesus ia? Lá no capítulo 13, no comecinho do capítulo 13, ele disse, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus estava indo ao Pai. E os discípulos naquela situação, eles não podiam ir com ele. Não é? O Senhor Jesus não podia ir com ele, eles não podiam ir com o Senhor Jesus porque eles estavam vivos e chegar até o Pai. Eles não tinham acesso à presença do Pai. Por quê? Porque eles estavam ainda sob o domínio do pecado. Eles não tinham uma nova vida, eles não tinham recebido ainda o poder da obra da redenção de Cristo. Então eles não podiam ir com Jesus, não podiam. Era uma questão de habilitação, eles não podiam, não tinham
passaporte para estar na presença do Pai, vamos dizer assim. Eles não tinham a habilitação para chegar até a presença do Pai. Eles não estavam habilitados. Então Jesus disse: eu vou lá habilitar vocês, vou preparar lugar para vocês. Para quê? Para que onde eu estou, vós estejais também. Onde Jesus estava? No Pai. Ele falou: crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus já estava com o Pai, porque ele não tinha pecado. E queria levar os discípulos para junto do Pai. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, isso faz toda a diferença do que ele preparar um cômodo para nós, do que ele preparar uma mansão. Jesus não veio fazer uma obra de redenção para nos levar para uma mansão celestial, nos dar um lugar físico. Ele veio fazer a redenção para nos levar para o Pai. Os irmãos dizem amém para isso? Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida, na qualidade da nossa vida, na qualidade da nossa fé. Quantos irmãos estão presos ainda? Há muitas coisas esperando o céu. Jesus não veio nos dar a redenção para simplesmente nos levar para o céu. Ele foi nos levar para o Pai que está no céu. Aí sim, nós todos um dia estaremos lá. Então, outro dia eu estava ouvindo uma música, e ele dizendo assim: eu agradeço a Deus, porque o sol está brilhando, coisa assim. Eu agradeço a Deus por isso, eu coloco o meu coração, os pés no chão e o meu coração no céu. Eu agradeço, tudo é graça de Deus, eu agradeço a Deus por esse dia. Por quê? Porque eu posso viver esse dia na presença de Deus. Irmão, você conversa com muitos irmãos que estão entristecidos porque esse mundo não vale a pena viver, porque esse mundo não chega, como se tivesse esperança nesse mundo. Nós não temos esperança nesse mundo, nós podemos nos alegrar no dia de hoje, porque nós temos ainda a presença de Deus. Nós podemos desfrutar do que Deus é, do que Deus tem. Isso faz toda a diferença do que um dia ficar esperando que lá no céu não vai ter guerra, lá no céu não vai ter isso. Irmãos, nós temos a presença de Deus hoje, e que pela presença de Deus, o desfrute dessa graça, eu posso olhar o dia de uma maneira diferente. Eu posso dizer, como lá nós compartilhamos ontem em Mateus, em Romanos 5,17, eu posso reinar em todas as situações, posso reinar em vida por meio de Jesus Cristo, eu posso reinar em vida. Eu falei ontem para os irmãos que quando eu descobri esse versículo, isso mudou a minha vida. Eu não fico olhando as situações e dizendo: será que eu vou vencer? Não, a palavra diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pela abundância da graça que eu recebi, eu posso reinar em vida. Então, quando vem a situação, eu penso assim: Senhor, eu preciso da sua graça. Eu posso vencer essa situação. Eu não vou me deixar subjugar, porque o Senhor disse que eu posso reinar em vida. Em vida é agora por meio de Jesus Cristo. Lá fala que eu posso reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Isso faz toda a diferença na minha vida. Quantos filhos de Deus presos, cativos, em pecados, em situações psicológicas, em situações de desânimo da vida. Irmãos, precisamos ser como aquela mulher, ter intrepidez para tocar em Jesus, para sermos curados, sermos libertos daquilo que nos oprime. Os irmãos entendem o que eu estou querendo falar, irmãos? Deus precisa nos dar uma fé intrépida para termos uma vida em abundância, para sermos curados. Isso, quando nós fazemos isso, irmãos, Deus é glorificado. Aquilo que nós compartilhamos aqui sobre a mesa do Senhor é uma obra completa que Ele fez para nós. O corpo foi partido, o sangue derramado para nos perdoar os pecados, e o seu corpo partido para ser a nossa vida, para ser o nosso alimento. Olha, se nós não temos mais acusação, e se nós temos tudo que nós precisamos para viver, nós só podemos viver uma vida em abundância. Irmãos, nós temos que orar a Deus: Senhor, eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Eu não abro mão em não ter uma vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus,
Irmãos, o que eu estou falando, irmãos, guarde isso no seu coração. Vá diante de Deus. Senhor, eu preciso ter uma fé intrépida para apossar de todas as suas riquezas. Senhor, eu amo a Ti, não pelo que meu sentimento, mas pelo aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor me deu. Eu estou sabendo hoje, em Romanos Paulo fala, né? Sabendo essas coisas, vocês precisam tomar atitude. Sabendo essas coisas, vocês tomam atitude. Por quê? Não depende de você, já está pronto, é só apossar. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus fala que vocês não podem ir, e eu vou preparar, eu vou habilitar vocês, em Hebreus, nos fala o que o Senhor Jesus fez. No Antigo Testamento, só para um pouquinho antes, sobre o tabernáculo, existe o tabernáculo, o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No ato exterior ficavam as pessoas recebendo ali o sacrifício, através dos sacerdotes, dos levitas, recebendo a purificação dos seus pecados através dos sacrifícios. Era no ato exterior. No santo lugar era o ofício dos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar para ministrar ali no santo lugar, que era manter o candelabro aceso, trocar os pães da presença, né? Ali trabalhar no altar de incenso. Mas no santo lugar, no santo dos santos, no lugar santíssimo, que onde estava a presença de Deus, onde estava a arca que tipificava Cristo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Fala aqui, não sem sangue. Ele levava o sangue, ele levava o incensário com as brasas e levava o incenso ali dentro. Quando ele chegava lá dentro, ele colocava as brasas, jogava o incenso em cima das brasas, e aquela fumaça saía. Aí Deus vinha para ver o sacrifício daquele sangue que foi derramado sobre o propiciatório, e Deus então fazia perdoar os pecados do sumo sacerdote e de todo o povo. Mas, irmãos, pensa que somente o sumo sacerdote podia desfrutar desse momento. O que aquelas pessoas lá de fora ficavam pensando? Como será lá dentro? Como é que é isso? Por que é só o sumo sacerdote? Porque Deus tinha estabelecido, claro. Mas será que ele não gostaria de ter essa experiência? Eles não podiam, porque eles não tinham sido escolhidos para tal, apenas Arão e depois o outro sumo sacerdote. Aleluia! Eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Não podiam entrar no Santo dos Santos. Como Jesus falou, vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Louvado seja o Senhor. Mas eu vou preparar um lugar, eu vou habilitar vocês, né, para poder estar no Santo dos Santos, ou estar na presença, ou mais profundamente em Deus. Vamos ler aqui alguns versículos de Hebreus capítulo 9. Vamos fundamentar, irmãos, a nossa fé, tá? Estou lendo aqui mais uma vez, ouvindo a fama de Jesus, para nós nos apossarmos do que Ele é e do que Ele tem. Esse é o Evangelho. E a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vamos fundamentar a nossa fé. Vamos tornar a nossa fé cheia de conteúdo da palavra de Deus e cheia da qualidade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 9. Começa no versículo 1 e vai até o versículo 5, ele fala do que era preparado lá dentro do tabernáculo. Aí depois ele diz assim no 6, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Quer dizer, no primeiro tabernáculo é onde?
no santo lugar, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, quer dizer, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O sacerdote, uma vez sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, tá certo? Só ele podia entrar. O 11 ao 14 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma ovelha, aspergida sobre os contaminados, santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Esse Cristo estava indo para o Pai como sumo sacerdote, para oferecer, estava indo para a cruz, para ir ao Pai, para oferecer um único sacrifício, para purificar-nos as nossas consciências de obras mortas, para nós podermos servir a Deus. Em 11, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia, se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Vou ver aqui. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Aleluia. Nós não vamos discorrer sobre Hebreus, eu estou lendo esse versículo para saber que Jesus ofereceu-se uma única vez, oferecendo o seu próprio sangue para nos perdoar, para purificar a nossa consciência, para nos consagrar a Deus, para nos habilitar para entrar na presença de Deus. Nós sabemos que entre o santo lugar onde os sacerdotes trabalhavam e o lugar santíssimo tinha uma cortina grossa, talvez 10 centímetros de comprimento. Tal era a precaução para que a glória Shekinah de Deus não atravessasse aquele lugar e consumisse os sacerdotes. Olha que terrível isso. E os sacerdotes, quando o sumo sacerdote entrava lá para dentro, eles saíam do santo lugar, não ficavam por ali. Então havia uma barreira para que os sacerdotes não entrassem, muito menos o povo, por causa da condição deles. Mas, aleluia, Deus em Cristo ofereceu um único sacrifício. Ele entrou no tabernáculo celestial para poder oferecer a Deus o seu próprio sangue, para nos introduzir a Deus. E aí, então, no versículo 19, aí ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Aleluia! Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Então, Paulo aqui está estimulando os irmãos, contando toda a história que eu contei para vocês. Fala, mas Jesus, ele
rasgou esse véu. Lá em Mateus, quando Jesus morreu, fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. Deus mesmo rasgou esse véu para que nós pudéssemos entrar na presença dele. Porque quando Jesus morreu e entrou no santuário e apresentou o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade, Deus diz: está aceito, rasga o véu, pode entrar todo aquele que me aceitar, que aceitou o seu sacrifício. Então, irmãos, aqui está dizendo, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você e eu e todas aquelas pessoas estavam impedidos de entrar, mas por causa da obra de Cristo, pela aceitação da obra de Cristo, Ele nos habilitou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ter intrepidez na palavra de Deus. O Senhor Jesus não veio para preparar uma mansão celestial para um futuro nós desfrutarmos disso. Claro, irmãos, lá em Apocalipse fala da Nova Jerusalém e tal. Muitos creem que ele vai ter uma rua de ouro, que ele vai ter uma mansão lá. Nós sabemos que, nós cremos, irmãos, que tudo isso são figurativas de que a igreja toda, que a Nova Jerusalém é a composição de todos os filhos de Deus, que foram trabalhados pela natureza de Deus, que é ouro, né? Aquelas portas de pérolas e tudo aquilo ali, são figuras de uma realidade que nós desfrutamos hoje. A Nova Jerusalém será a manifestação de tudo isso. Não vamos ficar esperando, irmãos, que nós reinemos no mundo que há de vir, no milênio. Nós reinamos hoje. Nós podemos reinar hoje em vida. Nós podemos reinar em vida. Por quê? Porque Deus nos deu a abundância da sua graça. Nós já compartilhamos isso, irmãos. Eu vou enfatizar com os irmãos até que todos nós possamos ter a consciência disso e desfrutarmos disso. A graça de Deus é redenção para os incrédulos e capacitação para os crentes. É a mesma graça que nos redime, é a mesma graça que nos capacita. O mesmo valor, a mesma importância que nós damos, irmãos, à redenção, à nossa salvação eterna, é a mesma importância que nós temos que dar para a capacitação que Deus nos dá. Deus está muito satisfeito quando um pecador se arrepende porque ele toma posse da graça de Deus. Mas Deus também fica muito satisfeito quando nós nos apoderamos da graça com a nossa capacitação para que Deus seja glorificado nas nossas ações, nas nossas atitudes. Quando Judas saiu, Jesus falou para ele assim: olha, quando tiver que fazer, você sai logo, vai fazer logo. E ele saiu imediatamente, no capítulo 13, olha só, de João, louvado seja o Senhor. Versículo 27 diz assim: após o bocado, capítulo 13, 27 de João, 13 de João, versículo 27, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse Jesus: o que pretende fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Mas, aqui, olha, o versículo 31 diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Por que o Senhor estava falando isso aqui? Quando Judas saiu, é porque ele sabia que ele ia morrer, ia buscar as pessoas para matá-lo. Jesus falou: vai logo, que precisa ser cumprido. Eu preciso fazer a vontade do Pai, que é ir para aquela cruz, e você vai ser o canal, vai ser o instrumento que vai fazer com que isso aconteça. Então ele disse aqui: o Filho do Homem foi glorificado. Por que ele foi falando que o Filho do Homem foi glorificado? E aí depois ele fala aqui, eu vou explicar. E também Deus o glorificará nele mesmo, porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Deus estava glorificando o Filho,
E o Pai estava sendo glorificado no Filho, porque o Filho fez a vontade do Pai. Irmãos, Deus é glorificado, nós somos glorificados por Deus, e Deus é glorificado quando nós fazemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, irmãos, é só no Senhor Jesus, quando nós permanecemos nele. Jesus fez o que fez, irmãos, não estou para desmerecer, mas é o princípio. Ele era o que era, ele fez o que fez, porque ele habitava no Pai e o Pai morava nele. Os irmãos entendem isso? Deus, ele falou, o Pai é maior que eu. A fonte da graça era Deus, o Pai. Ele desfrutava dessa graça. Quando ele foi para ser crucificado, para onde ele foi? Para o Getsemane, e ali ele orou, e seu suor tornou-se em sangue. Por quê? Ele buscou a graça de tal maneira que ele pudesse ir para a cruz, para poder fazer a vontade do Pai. E hoje a graça que nós desfrutamos é por meio de Jesus. Então, tudo é por meio de Jesus. Tudo. Eu vou preparar lugar. Ele fez, ele foi lá, preparou, nos habilitou, cumpriu toda a justiça, toda a obra de Deus para nos habilitar para chegarmos até o Pai. E aqui eu só queria completar aqui, irmãos, para dizer, olha só. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, no dia da ressurreição, e depois disso, os discípulos iam perceber que Jesus estava aqui, ó, que eu estou em meu Pai, eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. E nós podemos só chegar até aqui. Ele fala, eu estou em meu Pai, vocês vão estar em mim e eu vou estar em vós. Se vocês estão em mim, vocês estão no meu Pai, porque eu estou em meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque eu já estou no Pai. Os irmãos, vê a maravilha de tudo isso, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque outra vez vou dizer, lá em João 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Nada. Você quer a graça de Deus? Esteja em mim a graça de Deus, porque eu estou no Pai. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor, o Pai é toda a fonte, o Pai é essa terra que está aqui. Eu estou arraigado no Pai. E se vocês estiverem arraigados em mim, vocês vão dar fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, Jesus é tudo o que nós precisamos. Sabemos disso, irmãos? Estamos sabendo dessas coisas? Isso tem que mudar a nossa vida. Ele tem tudo o que você precisa, tudo que você necessita. Eu tenho então o quê? Me apossar. Igual aquela mulher, eu preciso tocar nele. E quando nós tocamos em Jesus, para que Ele satisfaça as nossas necessidades, as nossas deficiências, quando eu toco nele, porque é saber que é Ele que eu preciso, é tudo o que eu preciso, quando eu toco com esse coração, com essa certeza de fé, vai sair virtude. É diferente. Muitos apertavam Jesus, mas alguém tocou de maneira diferente. E ele voltou. Irmãos, vamos confessar a nossa fraqueza para o Senhor, a nossa incredulidade, enquanto é tempo, para nós desfrutarmos enquanto é tempo dessa grandiosa vida que Ele tem para nós. Precisamos realmente nos aprender a arrepender, dizer, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor é. Eu quero ter essa fé intrépida para desfrutar. O Senhor não deu, nós falamos ontem, o Senhor é um Pai rico, que Deus pôs no banco para nós todas as suas riquezas, e se nós precisamos é só ir lá, dar o cheque, dá até um cheque em branco, mas eu preciso apresentar esse cheque.
Valor está em branco, mas Deus já assinou, já fez um Novo Testamento conosco. É nosso. Não passe fome, não passe fraqueza, não passe necessidades. Ele tem. Você está ouvindo a fama, eu estou falando que vocês estão ouvindo a fama de Jesus. Não fique satisfeitos. Tome posse, toque nele. Só nas suas vestes. E ele vai se voltar para você. Oh, Senhor Jesus, como precisamos, irmãos, da presença de Deus. Quando fala aqui que meu Pai, viremos para Ele, faremos nele morada. Morada é habitação. Deus quer habitar. A presença de Deus quer estar na sua casa. Quer fazer morada. Ele não é um visitante. Ele não é alguém que está lá no quartinho. Ele é habitante da sua casa. A presença, a pessoa dele precisa fazer sentido na sua vida. Para quê? Como Moisés falou, Senhor, se sua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Deus falou, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você quer descanso? Usufrui da presença de Deus. Louvado seja o Senhor de Deus. E fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, a morada, a casa de Deus é a igreja. Lá em Timóteo, né? Eu só quero ler para acabar aqui, tá, irmão? Só para complementar. 1 Timóteo 3,15. Diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Casa de Deus é a morada de Deus, é a igreja. A habitação de Deus é a igreja. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Essa foi a obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez, de nos introduzir em Deus e de introduzir Deus em nós. Hoje a casa de Deus é a igreja. Isso faz diferença? Ou na nossa vida, quando nós entendemos isso, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, quando nós entendemos que a casa de Deus é a igreja somos nós, isso faz diferença na nossa vida. Não é um templo, nós vamos lá na casa de Deus, na igreja de Deus, na igreja São Domingos, na igreja não sei o quê, na igreja Santa Teresinha. Lá não é a casa de Deus. Não sei se tem alguém aqui que crê assim, mas não é. E isso faz toda a diferença de eu ir à casa de Deus e ser a casa de Deus. Isso faz toda a diferença na minha vida, no meu comprometimento com a igreja, no meu comprometimento com a pessoa de Deus, com os irmãos. Eu poder lavar os pés dos irmãos para purificar os irmãos das suas sujeiras, das suas poeiras, para que esse irmão possa ter comunhão com Deus e a igreja ser edificada. Muda completamente a nossa visão, muda completamente o nosso comportamento, irmãos. Cuidado, irmãos. A igreja é de Deus, é a casa de Deus. Não é um lugar social. Cuidado quando você fala da igreja, você comenta mal ou alguma coisa. Irmãos, é a casa de Deus. O irmão, lava os pés, o irmão não critique. Os irmãos presbíteros, não critique, ore por eles. Você acha que eu estou aqui porque eu sou perfeito? Misericórdia de Deus. Viu algum defeito em mim, no Miguel, no Zé? Somos cheios de defeitos. Ore por nós, tenha comunhão, não critique. Não critique a igreja. A igreja é a casa de Deus. Você está criticando a casa de Deus? Você não está criticando o irmão. É a casa de Deus. Ninguém tem domínio sobre a casa de Deus. Homem nenhum. Deus é o dono da igreja. Ele morreu. É Ele que edifica a igreja. Amém? Jesus é o Senhor.